Numa perspectiva político-criminal, eu queria tratar desse tema sugerido, né? Os movem a máquina de moer gente, a partir dessa ideia sobre o que é ou o que está em curso em termos de um programa de criminalização. Então, costumo trabalhar com as turmas, em especial da graduação, de que todo aquele discurso produzido, particularmente no âmbito de uma dogmática secularizada, de matriz europeia, a gente tem uma centralidade discursiva, mais ou menos aí de 2 séculos, que diz que é preciso dar um fundamento material para toda a estrutura jurídico-penal e que esse fundamento material se constrói em torno de uma categoria que vocês já conhecem, né, ou ainda vão conhecer, dependendo do ano que estejam na universidade, que é a categoria do bem jurídico. Os penalistas, hoje, de todo modo, dizem que, ainda que esse conceito seja um conceito central, né, ocupando um espaço dentro da dogmática, especialmente a partir do chamado paradigma liberal, que tinha por intuito travar a engrenagem que se socorria sempre do direito penal para dar sustentação política aos desejos especialmente punitivistas do soberano, era estabelecer uma categoria, e essa categoria é o bem jurídico, evitando sobretudo as práticas criminalizatórias sobre posições políticas, né, especialmente a ideia de conspiração, delito de sedição e etc. Ainda que assim o seja, essa categoria bem jurídico, ela parece menos problemática no que é o seu conceito, né? Ou seja, bens e valores que interessam a determinado corpo social, do que propriamente o elenco desses bens jurídico-penais. Então, se a gente pode dizer que é certo que a dogmática trabalha minimamente com esse referencial, o problema é o rol. E aí a gente tem, ao menos categoricamente, 2 posições, que é de um direito penal mínimo e um direito penal máximo. Talvez outros autores falassem das velocidades de direito penal. E a criminologia nos apresenta, particularmente a partir da década de 70 e 80, nos europeus, e no Brasil sempre mais tardiamente. Está estourando, parece um microfone, né? Está muito ruim aí, vocês estão ouvindo bem? Bem? Então, a criminologia da década de 70 e 80, especialmente olhando para o crime europeu, começa a imaginar ser possível que o direito penal consiga promover justiça social. Eu estou falando especialmente de uma certa expectativa de que seria possível, por meio da chamada criminalidade dourada, né, os crimes de colarinho branco, fazer justiça social por meio do direito penal, considerando uma constatação anterior da criminologia, seja a teoria do rotulacionismo ou do labeling approach, de que o direito penal se construía por meio da perspectiva de classe, ou seja, apenas os sujeitos pauperizados, né, figuravam nos porões do direito penal. Tempos depois, essa é uma questão mais recente, a ideia de que é possível conter as opressões, especialmente dos grupos minorizados politicamente, por meio do direito penal. E aí parece existir uma certa convergência, inclusive de grupos que ocupam posições sociais antagônicas em determinados temas, de que em outros ambos achem que é bom ter direito penal. Isso se traduz numa mutação contemporânea das constatações de alguns textos que dizem que, historicamente, o programa de criminalização
criminalização no Brasil se dividiria em 2 itens: criminalização das violações ao patrimônio e criminalizações que atentassem contra a segurança nacional. Eu digo isso porque, em princípio, o programa de criminalização, considerando que a ideia da política criminal é a posição estatal sobre a criminalidade, ou sobre o criminoso, ou sobre a vítima, ocupa hoje uma ferocidade legislativa nunca antes vista. Se a gente tivesse que contar quantos crimes a gente tem, a gente poderia dizer com muita tranquilidade que é possível dizer que temos 10 códigos penais fora do código. O que eu quero dizer com isso? Se eu contasse quantos crimes eu tenho no código, eu encontraria mais ou menos ali 180, 200 tipos penais, alguns jamais operados em termos reais, mas que existe uma ferocidade legislativa não só sobre aumento dos próprios tipos penais originários por uma técnica que já é relativamente conhecida, né? Colocar um A ou B em artigos, inclusive, que não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Eu sempre dou o exemplo do artigo 311, que é a adulteração de chassi, que tem o 311A, que é fraude em concurso público. Não tem absolutamente nada a ver. E aí, no âmbito do Código Penal, se quebra inclusive, uma espécie de regra matriz ou de uma regra explicativa que resgata aquilo que eu falei para vocês há pouco sobre o bem jurídico. Porque ao menos o nosso Código Penal, ele é organizado, né? Essa é uma das funções que se atribui ao bem jurídico, uma função sistemática. Crimes contra a pessoa e eu divido, contra a vida, contra a integridade física, né? Contra a honra, depois crimes contra o patrimônio e aí por diante. Mas eu tenho dentro do código uma faixa muito pequena do programa de criminalização, mas tenho uma amplitude enorme fora do código. Não só em outros códigos, como o Código de Trânsito Brasileiro, que não tem só matéria criminal, mas tem uma boa faixa de matéria criminal, como tem leis específicas sobre crimes contra a ordem tributária, além de matéria criminal esparsa em leis que tem lá no final, né? E é crime também, especialmente uma espécie de disfuncionalidade estatal que coloca uma matéria num determinado diploma legal e coloca lá no final uma espécie de obrigação para o funcionário público, estabelecendo uma técnica criminalizatória que é exceção no código, mas regra fora dele, que são os crimes homicídios. Então eu tenho, fora do Código Penal, quase 10 outros códigos penais, além disso, uma enorme pendência de projetos legislativos sobre crimes e penas, né? É muito referenciar o trabalho de uma professora da Universidade de Brasília chamada Laura Frade, que faz uma métrica do programa de criminalização numa quadratura legislativa do Congresso, mas isso cada vez é mais frequente. Dito isso, a pergunta hoje é: qual é a característica do programa de criminalização em franca cadência, ou seja, em franca operatividade? Se eu tenho aproximadamente 2.000 tipos penais, quais são aqueles tipos que realmente encarceram? Quais são, gente? Cadê o povo que trabalha na Defensoria Pública, no Ministério Público? Dito assim, de maneira bem que crime da cadeia. Vai.
patrimônio. Furto, roubo, e alguém na plateia disse, eu não consegui identificar, lei de drogas, né? Então, o programa de criminalização que é operado, e daí eu saio de uma característica, que é a característica originária da política criminal, que é uma pergunta para o Estado, em face de que condutas transgressoras o Estado vai se posicionar, e como eu disse, praticamente diante de tudo, com 2.000 tipos penais, mas em operatividade eu tenho 3 delitos. 3 de quase 2.000. E são eles, o Enzo disse 2, furto, roubo e tráfico de entorpecentes, se eu estou falando da população carcerária masculina. Aproximadamente 70% dos homens hoje estão presos por conta desses 3 delitos. Enzo, em que circunstâncias? Ou seja, por que eu opero tão bem esses 3 crimes? Por que eu consigo... Vamos melhorar, minha pergunta não foi boa, né? Por que eu consigo operar o sistema de justiça criminal em torno desses 3 delitos? Porque a absoluta maioria deles é em flagrante. Ou seja, a máquina do sistema de justiça criminal opera hoje a partir de prisões em flagrante delito. E opera por conta desses 3 crimes que uma parte dos autores, a expressão é de criminólogos, opera na chamada... Eu também não sou boa de microfone, o problema então é mais meu do que técnico aqui. Opera a partir de prisões em flagrante delito. Então, se a gente olhar a operatividade, especialmente daquilo que se chama da linha de frente do sistema de justiça, que é a polícia, premida por esse desejo pampunitivista de que é preciso dar conta, aspas, dos nossos problemas de criminalidade e violência, ela opera com aquilo que é possível. E eu diria para vocês que, se a polícia deixasse de prender esses crimes, haveria um furor social sem precedentes. Dito isso, a gente precisa imaginar que eu tenho essa faixa da criminalidade masculina que chega aos fóruns e, obviamente, que a maioria desses flagrantes tem como testemunha o condutor da ocorrência, por uma razão óbvia, né? Quem é que vai ser testemunha de um flagrante de tráfico de entorpecentes? Vocês já viram o carro para e diz, não, pode anotar meu nome, meu RG, lá que eu vou lá reconhecer o traficante no fórum, embora a gente sabe que o traficante que chega no fórum, pelo menos da justiça estadual, é aquele traficante, né, rasteiro, com raras exceções, daí estou tirando fora as grandes operações policiais. E na faixa do público feminino que está encarcerado, os 70% que reúne esses 3 delitos da faixa masculina, quase os mesmos 70% encarcera mulheres por um único delito, né? O tráfico de entorpecentes ou o combo tráfico e associação para o tráfico. E a gente percebe que a engenharia toda do sistema trabalha com esses 3 crimes e existe uma espécie de voz social querendo mais implemento, seja de novos crimes ou de crimes já existentes com penas mais severas. Se as penas mais severas não são suficientes nesse apelo social, retira-se benefícios, então dificultam-se as regras para a obtenção de benefícios durante a execução penal, ou também se amplia o campo de exigência das prisões provisórias, considerando que
os dados do último Infopem, ainda que não sejam dados consolidados, né? Se alguém acompanha aí as publicações do Departamento Penitenciário Nacional, esse dado que foi divulgado no mês de julho de 2019, relativo a 2018, ele não é consolidado porque todos os estados ainda não tinham enviado. Diferente ainda que a totalidade dos estados não o tenha feito no Infopem de 2016, que teve um panorama um pouco mais abrangente no âmbito nacional. A operatividade do sistema para esses 3 delitos dá um salto na população carcerária de 2016 para 2018 de aproximadamente 100 mil pessoas. A gente vai de aproximadamente 706 mil pessoas, que era o dado indicado de 2016 relativo aos dados de 2014, para os dados de 2019, com dados não consolidados de 2018, que eu tinha uma população carcerária já em franca projeção, com 815 mil pessoas privadas de liberdade. E aí a gente tem uma percepção de que todo o discurso político-criminal sobre novos problemas, né? Vamos sair da discussão, por exemplo, da questão dos grupos minorizados, de uma perspectiva de que ter direito penal ou ter mais direito penal era a forma de conter delitos bárbaros, por exemplo, em relação à população LGBT, que de fato, né, subvive. Eu digo subvive porque as condições de vida real dessas pessoas são muito dramáticas e a barbárie e a crueldade dos crimes praticados contra elas é absolutamente chocante. Eu tenho uma perspectiva de que todo problema de criminalidade cibernética, e aí estou ampliando de fato o escopo para não só trabalhar com problemas muito complexos de transações de lavagem de dinheiro, combinações de atentados terroristas, mas também, aspas, a gente não tem esse crime, né, com esse nome, a pedofilia e todas as suas vertentes, pornografia infantil, que tem um escopo de vazão muito veloz por meio da internet, pela deep web, né, os roteadores, aí, esses mundos aí que eu e Dirceu comentávamos que não dominamos praticamente nada, pelo menos eu não, Dirceu, e que esses problemas que exigem, né, uma espécie de qualificativos adicionais de persecução que exigiria perícia e uma série de máquinas e conhecimentos técnicos, continuam graçando de maneira absolutamente livre. Se vocês fizerem um teste e colocarem a expressão pornografia no Google, as 3 primeiras páginas, gente, contém vídeos envolvendo crianças e adolescentes. Estou dizendo no Google aberto, então, sem nenhum tipo de controle. Então, há uma expectativa sobre o fato de que nossos problemas tradicionais, os nossos problemas contemporâneos, inclusive os de alta complexidade, seriam solvidos e resolvidos por meio do direito penal. Mas o que ele continua a operar em termos reais, inclusive para evitar a declaração da sua autofalência, é aquilo de mais tradicional que a gente tem: furto, roubo e tráfico de entorpecentes. E insisto, tirando o feixe das grandes operações, o tráfico que está ali é o tráfico comum. Como também o furto e o roubo que estão ali são esse da rua. 2 manos pegam um 38 de cano raspado, vão no posto ou vão na farmácia, pegam 2 batidas pernambucanas, o celular do atendente, R$50 do caixa e fora. Roubo e furto de joalheria, caixa automático. Gado, onde eu tenho um pouco mais de engenharia de cometimento, né?
pensando na perspectiva crinológica, né, eu tenho uma associação diferencial a uma enorme dificuldade operativa. Então eu diria que a complexidade da sociedade contemporânea também é uma complexidade da criminalidade. E essa vazão, essa expectativa que vai mediar um pouco daquele sentimento de fazer justiça social por meio do direito penal, e que é possível pautar por meio da política criminal a ausência, o esfacelamento de políticas públicas históricas que trabalhem especialmente com a ideia de educação e saúde, vão ser remediadas por meio do direito penal. A única coisa que o direito penal sabe fazer, gente, é prender. Só isso. E ainda a gente percebe, ao final e ao cabo, quando eu olho o perfil dessa população que está detida, que é difícil não dar razão, em certa medida, para os argumentos da criminologia crítica. Eu diria que nessa faixa de análise há uma autoexplicação. Mas, se eu também não supero esses argumentos, eu não consigo explicar, por exemplo, por que um delito que vemos nós na mídia é cometido indiferentemente de classe e de raça, e no recorte de gênero, que é o feminicídio, não tem um avanço, seja no âmbito da investigação, ainda que dificilmente esse delito seja de autoria desconhecida, dificilmente, mas eu também não consigo explicar para os movimentos de mulheres por que, sendo de conhecimento que o feminicídio é crime, que a pena é alta, por que ele continua a ser praticado? Porque o direito penal tem enormes dificuldades históricas de exercer função pedagógica. Significaria dizer que, se eu não consigo, por meio do extrato comunitário, fazer laço social, dificilmente eu vou conseguir fazer isso por meio do direito penal. E claro que nele desembocam também todas as frustrações de promessas não cumpridas. Não cumpridas porque seriam impossíveis de ser por meio do sistema de justiça criminal. Eu costumo dizer, Dirceu, apesar de não ser professora de processo penal, que a única coisa que a sentença criminal faz é pôr fim ao processo. Só isso. Até porque não está no âmbito de possibilidades do Poder Judiciário fazer alguma coisa além disso. E é claro que quanto mais se quer direito penal, mais ele aparece. Mas ele aparece desse jeito que a gente tem. Sempre. Eu diria assim, não existe novidade em termos de direito penal. O que os dados do sistema penitenciário têm nos mostrado é um incremento de quantidade, mas a leitura qualitativa desses dados já está dada. Dificilmente a gente tem algum fato muito novo. Ok? Então, o que opera essa máquina de moer gente? 3 crimes absolutamente tradicionais. Teoria e prática contam exatamente o que eu posso ler de furto, roubo e tráfico. É verdade que existem algumas oscilações, o exemplo é, a discutir um pouquinho com vocês a partir do recorte da política criminal e na organização do evento, se assim for, Enzo e Larissa, estou à disposição aí para conversar um pouquinho com vocês. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui na noite de hoje. A direção do setor de Ciências Jurídicas da UEPG e o Centro Acadêmico Carvalho Santos
Agradece. Oi. A direção do setor de Ciências Jurídicas da UEPG e o Centro Acadêmico Carvalho Santos agradecem à jurista professora doutora Priscila Placha Sá pelos conhecimentos transmitidos nessa noite. Anunciamos também os vencedores dos 3 vouchers e do livro. Os 3 vouchers de café da manhã do Hotel Planalto vão para Juliana Yoneyama, Gabriel Ameu e Maria Luísa Ferraz Portela. O livro Temas Atuais de Direito Penal e Processo Penal, Estudos Críticos à Prática Forense, sob o viés constitucional, do Dr. João Conrado Bum Júnior, vai para Matheus Queiroz. A organização entregará os prêmios para vocês mais tarde. A programação do simpósio continua amanhã, às 8h30, no campo central da UEPG, com a apresentação dos trabalhos científicos. E no período da noite, neste teatro, às 7 horas, haverá a palestra a ser proferida pelo Dr. Luiz Rodrigues Vanga, com o tema Desjudicialização e Acesso à Justiça. Incongruência? Boa noite. Caso hajam perguntas, as perguntas podem ser mandadas no Instagram do CACS. Ou para os nossos membros do CACS que estão nos corredores. Enquanto as perguntas não chegam, eu queria agradecer a presença da Priscila, que é uma amiga que eu consegui, né, no Telegram, de um grupo das mulheres das ciências criminais. Então a gente fica muito feliz aqui com a tua presença e espera que seja a primeira de muitas. E eu queria te provocar uma coisa, Priscila, em relação a essa questão do encarceramento. Eu tenho acompanhado uma discussão a respeito da metodologia, né? Então o Marcelo Semler, que é um juiz lá do estado de São Paulo, fez um trabalho, né, sustentando a questão do superencarceramento. E houve uma reação assim quase que visceral, né, no sentido de que se nós mudarmos a metodologia, se nós tomarmos o número de encarcerados pela população no sentido absoluto, que não seria, que isso não representaria muito, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso, quer dizer, você acha que principalmente, quer dizer, esse nível de discussão é produtivo, traz alguma consequência positiva no sentido de nós pensarmos esse encarceramento, quer dizer, o fato de eu mudar de 3º para 4º para 7º ou para 25º, né? Que é mais ou menos os parâmetros que a gente vê. Quer dizer, isso, do ponto de vista qualitativo, isso traz algum benefício para nós pensarmos essa nossa realidade? Bom, no primeiro levantamento do Infopen consolidado, que foi esse que eu comentei, de sair em 2016, eu acho que é possível, né, ainda que haja críticas, fazer uma anotação preliminar. Existe um problema real, né? A gente sabe que a estatística, lá numa perspectiva Foucaultiana, que é a arte de medir o Estado, né, ela é sempre problemática, e que no primeiro Infopen referido, que é esse de 2016, havia dúvidas sobre os dados enviados, especialmente por São Paulo, né? E São Paulo responderia por 1/3 dos dados da população carcerária. Eventual problema aí comprometeria todo o resultado. Mas eu acho que é possível a gente afirmar a existência de um hiperencarceramento considerando as ponderações desse próprio instrumento em 2 sentidos. No sentido individual, ou seja, o Brasil comparado com ele mesmo, né? Então, a trajetória do programa de criminalização que se fixa quase que historicamente nesses mesmos delitos pós-88, ainda que pós-88 tenha havido uma inflação legislativa bastante significativa.
crimes contra a ordem tributária, crimes contra o consumidor, a revisitação dos crimes contra o sistema financeiro, o Código de Trânsito, Lei Maria da Penha, sai do Código Penal com uma razão importante, um pouco antes da Constituição, o delito de drogas, a sua nova feição em 2006, a própria Lei Maria da Penha, etc. Mas ainda eu mantenho os mesmos delitos encarceradores e o mesmo grupo encarcerado. Então esse é o primeiro dado que mostra que, numa perspectiva de pretensa mudança, que é aquela crítica da criminologia sobre ser possível fazer justiça social por meio do direito penal, no nosso caso, na década de 90, não os 70 e 80 da Europa, há uma progressão naquele Infopen de 2016 de mais de 400%. Né? E, demograficamente, a população brasileira não aumentou essa mesma quantidade, ou seja, a gente não teve 400% de aumento da população demográfica brasileira de 88 até 2014, que era o referencial. Outro dado importante, também revelado nesse sistema, ainda que ele diga que há uma imprecisão, especialmente da China, né, que é sempre quem nos coloca se estamos ou não em terceiro ou quarto lugar, é o fato de que, comparativamente com estes países, ou seja, Estados Unidos, Rússia e China, que estão ali no sobe ou desce do pódio do encarceramento, né, que só teria 3 lugares, a nossa velocidade de encarceramento no mesmo período é 1,12 vezes maior do que todos eles. Ou seja, mesmo que a gente tenha uma imprecisão sobre a China, eu costumo dizer para as turmas de ICE, eles têm 1 bilhão de pessoas morando lá, né? Então é bastante gente. Então eu diria que, mesmo que a gente discuta, né, uma espécie de imprecisão estatística na obtenção dos dados, né? Estados que têm sistemas informatizados há mais tempo, etc. Mas eu diria que é um drama, de qualquer maneira, a gente não ter hoje, né? Eu acho que se a gente tiver que dizer assim, nesse momento, quantas pessoas estão privadas de liberdade no Brasil, a gente não tem uma certeza. Mas seja numa perspectiva de ser tanto comparativa quanto numa marca histórica do próprio Brasil, humildemente eu acho que é possível afirmar sim que a gente tem isso enquanto realidade mesmo. A senhora discorreu a respeito dos delitos que mais encarceram os indivíduos, num tom que pode ser lido como crítica, mas o que fazer com esses dados? O problema reside em prisões arbitrárias dos crimes elencados ou prender-se pouco por crimes de alto potencial ofensivo? Eu acho que a maior questão que a gente tem sobre o programa de política criminal e operação é um elenco de prioridades. Ou seja, se ainda é possível nós dizermos que o bem jurídico, enquanto categoria dogmática, é um norte de orientação, talvez a gente devesse empreender esforços em relação aos delitos que estão recolhidos sob uma pecha de criminalidade violenta. Então, eu diria que talvez fosse muito mais relevante em termos sociais dos crimes patrimoniais eu empreender esforços para esclarecer delitos de extorsão, porque normalmente causam muito mais impacto para a vítima, né? Os delitos de latrocínio, porque eu tenho a perda de uma vida, os delitos de estupro, os delitos de sequestro,
esse exemplo que eu dei sobre pornografia envolvendo criança na internet, o tráfico de armas ou o tráfico de pessoas, né? O Brasil é o país que mais trafica pessoas no mundo. Eu não sei se vocês sabem isso, não sou eu que estou dizendo, a ONU que diz, né? Nós, inclusive, temos o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, salvo engano, 23 de setembro. E que pessoas ele trafica? Mulheres não brancas. E o Paraná, infelizmente, né, até um certo momento, era o segundo estado que mais traficava tanto para o âmbito externo quanto para o âmbito interno. Então, a crítica é preciso pensar o que as redes que trabalham com a política criminal, inclusive se for para imaginar que redunde numa restrição de liberdade, reorientar o programa criminal para esses delitos de criminalidade violenta. Essa, pelo menos, tem sido a posição de países que lidam com uma confiabilidade social. E aí tem uma posição, pode ser até durkheimiana, que vai dizer que criminalidade e violência são vetores com os quais nós fatalmente iremos conviver. O que é o problema? Quanto vamos conviver com isso e o que vamos eleger como aquilo que realmente é preciso ter reprovabilidade. E aí, obviamente, reorientar essa política de encarceramento a partir das forças de operatividade. A criminalidade tosca, que é a expressão usada particularmente para tratar da criminalidade de rua, ela é de fácil apreensão. E aí é preciso empreender uma posição sobre uma mutação no direcionamento dos vetores que trabalham com a ideia de segurança pública. Na sua perspectiva, a senhora acredita que uma mudança no direito penal positivado, seja o Código Penal ou o Código de Processo Penal, seria efetiva ou o viés continuaria o mesmo? Eu acho que a única mudança possível, no meu ponto de vista, seria reduzir, né, a quantidade de crimes. Eu costumo dar um exemplo para as turmas iniciais de direito penal. A gente tem um crime que é utilizar gás liquefeito de petróleo para aquecer banheira de hidromassagem. Gente, isso é um crime. Né? Então, assim, é uma coisa que fazemos muito. Né? O que pensar? Se a gente olhar, então, o programa de criminalidade, acho que a única possibilidade seria empreender, de fato, uma redução do que a gente tem e reorientar a política. Falei dos 3 delitos que mais encarceram, mas se a gente olhar no cômputo geral, a gente tem praticamente 10 delitos que encarceram toda a população carcerária masculina. E aí é fácil a gente imaginar que o que nós menos precisaríamos nesse momento era mais crimes. Eu acho que a gente precisa reduzir o programa de criminalidade e não tenho nenhuma dúvida que ter um debate sério, né, entre comunidade e Estado, o que vamos fazer socialmente, especialmente no momento de crise, aonde a criminalidade tende a aumentar, isso é uma taxa histórica, e onde o Estado tende a ter menos recursos. Então, aonde vamos gastar esse recurso que temos? Né? O Hassmer, que é um autor muito conhecido da Escola de Frankfurt, ele diz que a melhor coisa que é possível em momentos de crise é sinceridade, ou seja, o que vamos fazer e quanto vamos gastar. E, inclusive, a humildade de dizer, não estamos indo bem, é preciso repensar. Eu acho que não tem nenhum problema. Se a gente faz isso com tantos outros feixes da política pública, eu não penso que essa não seria uma estratégia também a ser usada, e acolhendo a sugestão do Hassmer, também em termos criminais.
No seu pensamento, ainda é possível fundamentar o direito penal na tutela e proteção de bens jurídicos, ou somente como fundamento do monopólio punitivo para evitar o arbítrio do poder? Ainda que eu ache que há toda essa dificuldade, né, em relação a dar uma sustentação concreta para esse elenco de bens jurídicos, eu acho que, ele é uma forma de a gente fazer uma espécie de justificação procedimental na escolha de crimes e penas. Ele é um critério ainda necessário sobre a manutenção de delitos, sobre a quantidade de pena, sobre o tipo de regime, e também acho que, se ele não estivesse ali, o que estaria em seu lugar? Então, eu estou com aquela parte da doutrina alemã que diz, apesar da crise, é bom que ele ainda seja. Nossa professora de processo penal, Rainha Dirceia, sempre fala que nosso sistema penal é acusatório, mas com o coração inquisitório. Mas hoje cedo participei do minicurso sobre o sistema acusatório da Defensoria Pública, onde eles disseram que o sistema, na prática, é inquisitório flexibilizado. O que a senhora acha disso? Vamos lá, vou entrar com cautela, né, na matéria da Rainha Dirceia, até para não fazer bobagem, né? Eu diria, Dirceia, que vou parafrasear um convidado, e me penitencio por não me recordar o nome dele, que o professor Jacinto levou uma ocasião na Universidade Federal, que ele diz que no limite, o problema de um e de outro é a escassez de recurso material, né? Porque a escassez de recurso material dá vazão para muitas práticas inquisitórias, né? Ou seja, interrogatório forçado, minimização da defesa e etc. E que, de fato, o sistema norte-americano é, em tese, um exemplo a ser tido do que seria um sistema acusatório, mas ele não deixou de propiciar que os Estados Unidos galgassem o primeiro lugar no hiperencarceramento, né, com aproximadamente 2,5 milhões de pessoas com restrição de liberdade e 5 milhões de pessoas cumprindo medidas de monitoramento. Então, independentemente de qual seja, eu acho que o Coração de Fato trabalha com essa pedagogia da legislação. Eu acho que a operatividade material ela é relevante para a gente, de fato, ter a métrica do que isso significa, né? Isso, minha ideia penalista sobre uma coisa que é de processo penal. O Centro Acadêmico agradece a presença da doutora Priscila Lachta pelos ensinamentos transmitidos hoje à noite. Obrigado. Boa noite, os nossos alunos de Telêmaco também estão assistindo, então agradecer também o pessoal que está lá em Telêmaco, dizer que é um prazer que vocês estejam conosco, né? No site da UEPG também, tá? Obrigada, e obrigada, Priscila, eu espero que essa seja a primeira visita. Eu quero trazer a Priscila numa próxima vez para nós discutirmos processo e política criminal do ponto de vista feminista. Então, a gente tenho pensado no evento para nós trazermos mulheres que debatem as ciências criminais, né, o direito penal, o processo penal, do ponto de vista feminista. E, com certeza, a Priscila vai ser uma das nossas interlocutoras. Gente, obrigada pela presença de todos. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu estou muito feliz de você estar aqui.